Oi, galera, tudo bem? Como estão vocês? Hoje eu vou falar sobre o modernismo regionalista, ou conhecido romance de 30. Os autores dessa geração questionavam essa questão social do Brasil. Não vão apenas buscar as raízes dos problemas, mas também vão denunciar, criticar e mostrar e dar sugestões para resolver essas questões. Isso mostra como eles são geniais e como são importantes estudá-los. Muitos desses autores e suas obras caíram em vestibular, portanto, eles são de extrema necessidade. Bom, falando sobre o contexto histórico, muito desse contexto aconteceu lá na geração de 22. Então, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, que foi muito sangrenta, que mobilizou mais de 100 milhões de militares e acarretou a morte de muitos deles, 70 milhões aproximadamente. E também falando sobre a Guerra Fria. Falando então sobre as características, vamos começar com a literatura engajada, ou seria denunciar os problemas de cada região, aquele poder sem questionar, sem ficar dando palpite, a miséria, que é toda a problemática social que existe até hoje no Brasil, a busca da verossimilhança, que é a busca real da verdade, o que os autores falavam e viam, eles colocavam em suas obras. As questões ideológicas, os autores aqui vão tomar partido como o Partido Comunista, Social Política Brasileira, a tese de ideologias e a tipificação social, ou seja, cada tipo, cada região, questionando o sofrimento, o marginal. Agora nós vamos falar sobre alguns autores que falaram e criticaram essa fase de 30. Bom, dentre muitos autores, nós vamos falar sobre Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos foi considerado o melhor ficcionista do modernismo e maior prosador da segunda fase modernista. Suas obras não apenas criticavam os problemas sociais do Nordeste brasileiro, como também apresentavam uma crítica das relações humanas do dia a dia e o lado mais íntimo do ser. Trabalhou como revisor dos jornais e também como escritor, é claro. Bom, quando ele era criança, era solitário, silencioso, um aluno extremamente aplicado, sofreu castigos severos dos pais e isso trouxe uma reflexão íntima em suas obras. Bom, falar também que ele casou com Maria Augusta, teve 4 filhos, isso em 1915. Depois ele ficou viúvo em 1928 e casou-se com Heloísa de Medeiros, que também teve mais 4 filhos. Foi eleito prefeito, então, assim ele escreveu as suas obras e uma delas foi São Bernardo, Angústia, essa angústia que caiu no vestibular e nós já estudamos. E Vidas Secas é considerada a obra-prima dele. Narra a história dos retirantes nordestinos que perambulavam pelo sertão em busca de uma vida melhor, de condições de vida melhor. Outra autora de maior importância é Raquel de Queiroz. Ela era tão fofinha, politizada, simpática, intelectual e escreveu sobre os efeitos da seca, do sertanejo, do mundo patriarcal, aquele que faz a justiça com as próprias mãos, uma perspectiva feminina no mundo machista. Foi tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista e dramaturga, muita coisa. Foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Aos 20 anos escreveu 15, uma obra de fundo social profundamente realista. Era a luta de um povo contra a miséria e a seca. O título refere-se à Grande Seca de 1915, com toda a dramaturgia social. Outra obra importante é Memorial de Maria Moura, que escreveu em 1992, com 82 anos. A obra conta a vida de Maria Moura, que foi órfã e se envolveu em brigas com os seus primos. Na verdade, era sobre uma herança e foi adaptado para a televisão na minissérie Memorial de Maria Moura. Érico Veríssimo.
Ele foi muito importante para a geração de 30, pois recebeu vários prêmios. Nasceu no interior do Rio Grande do Sul em 17 de 12 de 1905. Desde pequeno, sempre lia as obras clássicas de Mário de Andrade e Monteiro Lobato. Trabalhou como balconista em 1922, após os pais se separarem para ajudar financeiramente a família. Viajou muitas vezes aos Estados Unidos, lecionou lá literatura e história do Brasil. Bom, suas obras foram separadas em duas fases. A primeira, então, retratava sobre os problemas sociais e psicológicos da classe média. Escreveu Clarissa, Música ao Longe e Olhai os Lírios do Campo. Este último foi para o cinema e televisão também. A segunda fase é histórica, retratando a trajetória das famílias Terra e Cambará. Obras como O Continente, O Tempo e o Vento. E por último, o eterno Jorge Amado. Ele nasceu em 10 de 8 de 1912. Foi considerado um dos maiores representantes da ficção regionalista. Suas obras retratam o ciclo do cacau, como plantar, colher, secar e ensacar. Sobre os coronéis e sua brutalidade, a sensualidade da Bahia, o humor, falando exatamente do jeitinho, da moleza do baiano. E ele teve duas fases. A primeira fase aprofunda a ideia do cacau e os coronéis, Terras do Sem Fim, Mar Morto, Capitães da Areia, que já foi filmado e caiu em vestibular. A segunda fase é muito mais sensual, tem o gingado da baiana, da religião, fala exatamente a cultura baiana. Então, as suas obras, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste, Tenda dos Milagres. Todos esses aqui já foram televisionados e caíram já no cinema. Entrou para a Academia Brasileira de Letras. Quando morreu em 2001, foi cremado e suas cinzas, a pedido dele, foi colocada no jardim de sua casa. Bom, gente, estes então são todos os autores da geração de 30 do modernismo e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, um abraço.